Nunca acreditei em histórias de cidades desaparecidas, até o dia em que encontrei aquele mapa antigo em uma livraria empoeirada. Algo em suas linhas gastas, nos símbolos que margeavam a margem do papel, parecia me chamar. Uma voz silenciosa, quase instintiva, dizia que eu precisava seguir aquele caminho, e por mais que meu instinto gritasse para recuar, minha curiosidade falou mais alto. A trilha que levava ao local era estreita, quase engolida pela floresta. Árvores altíssimas se erguiam como pilares vivos, suas copas fechadas bloqueando quase toda a luz do sol. A vegetação era densa, cada passo obrigando-me a desviar de raízes grossas, cipós pendentes, enquanto folhas úmidas grudavam nas minhas roupas e meu fôlego se misturava ao ar pesado e saturado de terra e musgo. O som do meu próprio coração parecia estrondoso, e cada estalo de galho sob meus pés parecia ecoar mais alto do que realmente era. Havia algo no ar, um silêncio que não era vazio, mas vivo, como se a floresta estivesse consciente da minha presença, avaliando cada gesto. Após horas de caminhada, a floresta começou a abrir-se para revelar ruínas. No meio da vegetação, paredes caídas e janelas quebradas surgiam como vestígios de um passado esquecido. Colunas tombadas e edifícios cobertos por trepadeiras criavam a impressão de que a cidade inteira estava sendo lentamente engolida pela natureza. O silêncio era absoluto. Não havia aves, nenhum som de animais. Até mesmo o vento parecia evitar o lugar, e cada sombra projetada pelas árvores, pelos escombros, parecia mover-se por conta própria, contorcendo-se em formas inquietantes impossíveis de ignorar. Explorando a rua principal, meus olhos se prenderam a símbolos pintados nas paredes com cores desbotadas, traços vermelhos e pretos que lembravam rituais antigos. Alguns padrões estavam marcados no chão, círculos entrelaçados e símbolos que minha mente não conseguia decifrar, mas se provocavam um desconforto imediato, um frio profundo que subia da base da coluna até o topo da cabeça. A sensação de que alguém ou algo havia estado ali recentemente tornou-se palpável, como se a cidade estivesse respirando junto comigo, e cada passo meu amplificava essa percepção. No centro, a praça emergia como uma fonte seca e coberta de musgo. Estatuetas de pedra desgastadas pelo tempo pareciam seguir cada movimento meu com olhos invisíveis. Ao passar entre elas, senti um arrepio percorrer minha espinha, e o chão parecia vibrar levemente sob meus pés, como se estivesse ciente de minha presença. O vento, que não se movia em nenhuma outra parte da cidade, passou pela praça e trouxe consigo um sussurro quase imperceptível, palavras em uma língua antiga que minha mente não reconhecia, mas cujo tom carregava uma advertência clara. Você não deveria estar aqui. Foi nesse instante que compreendi. A cidade não estava verdadeiramente abandonada. Algo permanecia, invisível e silencioso, escondido entre as ruínas, observando cada gesto meu, avaliando minha coragem e meu medo. Uma presença antiga, viva, esperando pacientemente por qualquer intruso que ousasse cruzar seus limites. E eu sabia, mesmo sem enxergar, que havia atravessado uma linha perigosa. Uma linha que não poderia ser desfeita. Um medo profundo e primitivo se enraizou em mim e, misturado com fascínio, tornou impossível desviar o olhar ou recuar. Eu já estava dentro de algo muito maior e mais antigo do que eu jamais poderia compreender, e a cidade parecia sorrir silenciosamente, como se estivesse satisfeita por me ter finalmente encontrado. A noite caiu com uma lentidão quase cruel, e com ela, a cidade parecia ganhar vida própria. O ar tornou-se mais denso, carregado de um cheiro metálico misturado com musgo úmido, como se a própria terra exalasse uma memória antiga, antiga demais para ser esquecida. Cada sombra projetada pelas ruínas parecia se alongar e se mover de forma independente, seguindo meus passos, antecipando cada movimento. Caminhando pela praça central, notei que os símbolos que antes pareciam inofensivos agora brilhavam sutilmente, emitindo um leve reflexo que dançava entre o musgo e as pedras quebradas. Um arrepio percorreu minha espinha, e percebi que não estava sozinho. Algo me observava, silencioso, invisível, mas cada fibra do meu corpo sentia sua atenção fixa em mim. A sensação era sufocante, como se a própria cidade respirasse através das paredes caídas e das colunas tombadas. Quando entrei em um dos prédios centrais, um antigo salão parcialmente destruído, senti a primeira manifestação direta da presença. Um vento frio percorreu o local, levantando poeira e folhas secas, formando redemoinhos ao meu redor. Entre as sombras,
Percebi movimentos sutis, formas que não tinham corpo sólido, mas se contorciam de maneira quase humana. Meus instintos gritavam para fugir, mas minha curiosidade me manteve imóvel, e um medo profundo começou a se infiltrar em minha mente, misturando realidade e imaginação. Enquanto examinava uma parede coberta de símbolos vermelhos, senti algo tocar minha mão. Não era sólido, mas pesado, como se uma força invisível tivesse pressionado minha pele. Meu coração disparou, e um frio penetrante percorreu minha coluna. Naquele instante, percebi que não era apenas medo. A cidade estava me testando, mexendo com minha mente, sondando minha sanidade. Cada expiração tornava-se mais difícil, e cada som, mesmo imperceptível, parecia amplificado. Passos que eu não dava, sussurros em línguas que não existiam, risadas silenciosas vindas de todos os lados. Foi quando avistei a primeira visão concreta daquilo que assombrava o lugar. Uma figura humanoide, envolta em sombras, com marcas que lembravam os símbolos da cidade gravadas na pele, mas que se movia sem tocar o chão. Seus olhos brilhavam com uma luz fraca, vermelha e intensa, penetrando diretamente minha mente. Eu queria correr, gritar, mas cada músculo parecia paralisado. A presença não buscava machucar fisicamente, mas invadir minha mente, me consumir lentamente, expondo cada medo, cada dúvida, cada fragmento de coragem que eu ainda possuía. A cidade, silenciosa e antiga, parecia sorrir. Eu estava preso em um jogo invisível, testado por forças que eu não compreendia, e algo dentro de mim começou a mudar. Uma certeza gelada se formou. Atravessar a linha entre o mundo visível e o invisível, e agora a cidade reivindicava sua atenção completa. Meu coração batia descompassado, e a sensação de que eu já não seria o mesmo jamais consolidava a cada instante, enquanto a noite se aprofundava e a cidade respirava em torno de mim, viva e eterna. Nos dias que se seguiram, percebi que a cidade não era apenas um espaço físico, mas uma entidade viva, pulsante, que observava cada pensamento meu. A luz do dia pouco penetrava entre as árvores e ruínas, e quando fazia, iluminava detalhes que antes passavam despercebidos. Símbolos desenhados nas paredes pareciam se mover levemente, sombras alongavam-se de forma impossível, e pequenas figuras de pedra nas praças pareciam mudar de posição quando eu não olhava. Cada passo que eu dava fazia com que a cidade reagisse. Ruídos sutis, o farfalhar de folhas, estalos de madeira quebrando, surgiam atrás de mim ou à minha frente, mas quando eu virava a cabeça, não havia nada. O ar estava carregado de uma tensão que se infiltrava nos pulmões e no cérebro, tornando meus pensamentos confusos, meus instintos em alerta constante. Dormir era impossível. A noite trazia sussurros, palavras, incompreensíveis que invadiam minha mente, imagens de rituais antigos, figuras humanas que desapareciam em névoa, deixando apenas a sensação de que eu era observado e julgado. Ao explorar um dos prédios mais antigos, encontrei um círculo pintado no chão com tinta escura, símbolos complexos entrelaçados. Ao aproximar-me, senti uma energia fria percorrer meus braços e pernas, como se a cidade estivesse testando minha coragem, sondando minha essência. Meu coração acelerou, e tive a sensação de que minhas próprias emoções eram amplificadas, cada medo pequeno se tornando enorme, cada incerteza transformando-se em pavor. Logo percebi que a presença não queria apenas assustar-me. Ela estava mudando minha mente, influenciando meus pensamentos e minhas decisões. Visões surgiam de forma súbita. Eu via minha própria imagem envelhecida e distorcida nos reflexos de água parada, nos pedaços de vidro quebrado, nas superfícies cobertas de poeira. Eu não reconhecia mais aquele homem. Era alguém já marcado pela cidade, alguém que começava a se dissolver na mesma energia antiga que habitava o lugar. E então, na praça central, percebi a extensão do poder da cidade. Pequenos sussurros se uniram em um coro silencioso, formando palavras quase compreensíveis, chamando meu nome, guiando-me para o centro do espaço ritualístico. Meu corpo tremia involuntariamente, e a sensação de que eu havia cruzado uma linha sem volta se tornou insuportável. A cidade não era mais apenas cenário. Ela se tornará antagonista e mestre, observando, testando e moldando tudo em mim, como se eu fosse parte de um ritual que ultrapassava o tempo e a compreensão humana. Cada noite eu acordava com a certeza de que a cidade se alimentava do meu medo, absorvendo meu cansaço, minha sanidade e me prendendo cada vez mais profundamente em seu poder. Eu não estava apenas explorando um lugar esquecido, eu estava sendo consumido por ele.
A presença da cidade deixou de ser sutil. Cada passo que eu dava ecoava em paredes invisíveis, e o ar parecia pesar mais a cada respiração. A sensação de que algo me tocava, mesmo sem contato físico, tornou-se constante. Meu corpo reagia de forma involuntária. Os músculos se contraíam, meus dedos tremiam, e uma sensação de frio profundo atravessava minha coluna, como se mãos invisíveis pressionassem minhas costas. Os símbolos que eu antes apenas observava agora pareciam se mover, se contorcer e brilhar suavemente, emitindo uma luz que iluminava a penumbra das ruínas de forma sinistra. Cada marca parecia pulsar com energia própria, e o chão, o teto e as paredes respondiam à minha presença. O silêncio absoluto da cidade foi substituído por um murmúrio quase contínuo, palavras incompreensíveis que se insinuavam na minha mente, fragmentos de antigos rituais que eu jamais deveria conhecer. Em um dos edifícios centrais, percebi que minhas próprias mãos começavam a mudar. Linhas sutis surgiam na pele, semelhantes aos símbolos da cidade, pulsando levemente como se tivessem vida própria. Cada toque em paredes ou pedras aumentava essa sensação, e um medo profundo me fez compreender que eu já não era apenas um visitante. Algo dentro de mim estava sendo moldado, preparado para integrar o poder antigo da cidade. Na praça principal, os estátuas de pedra pareciam observar-me mais intensamente. À luz fraca da lua que se infiltrava pelo dossel da floresta, notei que algumas figuras haviam mudado de posição. Seus olhos de pedra agora pareciam focar diretamente em mim. A pressão na minha mente aumentou. Pensamentos que não eram meus surgiam, memórias falsas e impulsos de medo que paralisavam minha vontade. A cidade respirava em torno de mim, absorvendo minha energia, e eu não tinha forças para resistir. No ápice da noite, quando me sentei exausto em meio às ruínas, percebi que algo invisível pairava acima de mim, controlando cada sensação, cada batida do coração. O vento que não existia antes trouxe sussurros distantes, instruções, advertências e visões de rituais em que pessoas desapareciam em névoa. Eu estava preso, moldado, consumido. Meu medo não era apenas mental, era físico, palpável, e cada fibra do meu corpo gritava em alerta constante. Eu compreendi, enfim, que não havia retorno. A cidade não era apenas antiga ou esquecida. Ela era viva, inteligente e paciente. Ela não queria apenas me assustar. Queria me transformar, absorver minha essência, fundir minha sanidade com seus segredos milenares. E, enquanto a noite se aprofundava, a cidade continuava respirando, invisível e onipresente, lembrando-me a cada instante que eu agora fazia parte dela. O amanhecer nunca trouxe alívio. A luz que penetrava timidamente entre as copas das árvores parecia fraca, insuficiente para dissipar a escuridão que agora vivia dentro de mim. Cada passo que eu dava parecia carregar não apenas meu peso, mas também o peso da própria cidade, do seu passado, de sua presença viva que agora habitava minha mente e meu corpo. Os símbolos que antes eu observava com cuidado agora pulsavam suavemente em minha pele, visíveis apenas para mim, lembrando-me de que eu já não era um simples explorador. Cada reflexo em poças de água ou cacos de vidro quebrado mostrava uma imagem alterada de mim mesmo, olhos mais fundos, expressão esgotada, a sensação de um medo antigo gravado na face. A cidade havia deixado sua marca, e ela era invisível para qualquer outro, mas impossível de ignorar para mim. Tentei me comunicar com os poucos sons da cidade, falar com as estátuas ou as paredes cobertas de símbolos, mas percebi que não havia resposta. O que restava era uma inteligência silenciosa, paciente, que se alimentava do meu medo e moldava minha essência. Cada ruído da floresta parecia ecoar dentro da cidade, e cada sombra se movia como se estivesse viva, acompanhando meus passos. Eu não era mais hesitante, era parte do lugar, uma extensão de seu poder antigo. Ao caminhar pelas ruas vazias, cada edifício parecia sussurrar segredos que eu não podia compreender completamente. A sensação de ser observado, de ter minha mente examinada, crescia a cada instante. E, quando me aproximei da praça central, onde tudo havia começado, senti a conclusão inevitável. Minha sanidade, meu corpo e minha essência estavam entrelaçados à cidade. Eu não poderia sair como entrei. O vento trouxe novamente os sussurros, agora claros e dominantes, como instruções silenciosas que meu corpo obedecia sem perceber. Cada respiração era uma lembrança de que eu havia cruzado uma linha que jamais poderia ser revertida. A cidade me reclamara,
transformará-me em um guardião involuntário de seus segredos, uma extensão do seu poder ancestral. Enquanto o sol surgia timidamente no horizonte, percebi que meu destino estava selado. Eu não era mais apenas um homem explorando ruínas. Eu era uma peça viva da cidade, eternamente ligada a ela. Cada som, cada sombra, cada símbolo seria agora parte da minha vida, lembrando-me continuamente de que alguns lugares não estão destinados a serem descobertos e que algumas forças não podem ser confrontadas sem pagar um preço eterno. A cidade respirava ao meu redor, paciente e eterna, e eu sabia, com cada batida do meu coração, que minha vida jamais seria a mesma. Eu havia cruzado uma linha invisível e agora carregava para sempre o legado do lugar que ninguém, jamais, deveria visitar. Eu nunca imaginei que uma simples trilha de exploração pudesse se transformar em um pesadelo vivo. A floresta parecia normal no início, árvores altíssimas, folhas verdes que filtravam a luz do sol em padrões suaves no chão, o canto distante de pássaros e o farfalhar das folhas ao vento. Mas, à medida que avançava, percebi que o caminho se tornava cada vez mais estreito, quase engolido por raízes grossas e galhos entrelaçados, e a sensação de isolamento começou a se instalar. Cada passo exigia atenção redobrada, e o ar parecia mais pesado, úmido e carregado de um cheiro terroso que me enchia de inquietação. As sombras começaram a se distorcer de maneira estranha, mesmo com o sol ainda alto no céu. Árvores que antes eram apenas troncos sólidos começaram a assumir formas incomuns, contornos que minha mente insistia em interpretar como figuras humanas. Então percebi os primeiros rostos. Nós e rugas na casca, padrões que eu antes ignoraria, agora pareciam olhos, bocas, expressões contorcidas em dor, surpresa ou raiva. Eram sutis, mas estavam em todos os lugares, olhares fixos em mim de todos os lados, como se a floresta tivesse consciência, como se cada árvore estivesse observando cada pensamento meu. Enquanto avançava, os rostos tornavam-se mais frequentes, mais definidos. Algumas árvores pareciam se inclinar em minha direção, outras projetavam sombras que imitavam braços e mãos. O ar, que antes era apenas pesado, agora parecia vibrar com uma energia silenciosa, carregada de expectativa. Eu queria correr, mas cada passo parecia me levar mais fundo em um labirinto sem saída, cercado por troncos que não eram apenas madeira, mas portais para algo que eu não conseguia compreender completamente. A floresta começou a reagir ao meu medo. Cada galho quebrado sob meus pés ecoava como se tivesse sido ouvido por milhares de observadores invisíveis. O farfalhar das folhas não vinha mais apenas do vento, mas de movimentos sutis entre as árvores, como se elas respirassem e se deslocassem silenciosamente ao meu redor. Meu coração acelerou. Minha respiração tornou-se curta e irregular, e a certeza de que não estava sozinho cresceu com uma intensidade quase física. Quando tentei me convencer de que tudo era fruto da imaginação, notei algo ainda mais perturbador. Os rostos pareciam observar diretamente meus pensamentos. Alguns pareciam sorrir sarcasticamente, outros franzir o senho em julgamento. À medida que a luz do dia começava a diminuir, sombras longas e irregulares se alongavam pelo chão e se fundiam com as formas das árvores, criando a sensação de que a floresta inteira estava viva, consciente, pronta para reagir a qualquer movimento meu. Percebi então que não estava apenas perdido fisicamente. A floresta havia se tornado um labirinto psicológico, uma entidade viva que sondava minha mente e amplificava meus medos mais profundos. Cada passo que eu dava, cada respiração, fazia com que a tensão crescesse, sufocante, quase palpável. O perigo não vinha apenas do fato de eu estar desorientado, mas de saber que algo invisível me observava, julgava e esperava o momento certo para se revelar. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro, e eu compreendi que aquela floresta não era apenas um lugar, era uma presença viva, antiga, paciente e profundamente perturbadora. A noite chegou como um manto pesado, engolindo qualquer vestígio de luz que o dia havia trazido. A floresta mudou completamente. O verde vibrante desapareceu, substituído por tons escuros e sombrios, e cada árvore parecia ter se transformado em uma sentinela silenciosa. Eu sentia olhos em cada direção. Rostos que eu antes via apenas nas cascas agora se tornavam mais nítidos, com detalhes impossíveis de ignorar. Olhos profundos, bocas semicerradas, expressões que misturavam curiosidade, julgamento e malícia silenciosa. Cada passo que eu dava era acompanhado por um sentimento crescente de paranoia.
Mesmo sem sons aparentes, eu podia sentir o sussurro da floresta, uma vibração quase imperceptível no ar, que parecia falar comigo sem usar palavras. Galhos se inclinavam na minha direção, folhas se moviam como se quisessem tocar minha pele, e sombras se alongavam de maneira impossível, projetando figuras que não correspondiam à realidade. Minha mente tentava racionalizar, mas algo profundo me dizia que eu já não estava lidando apenas com imaginação. Em um momento, percebi que os rostos começavam a se movimentar lentamente. Primeiro era sutil, os olhos piscando, mudando de direção, boca se abrindo levemente. Depois se tornaram mais ativos, inclinando-se como se seguissem meus passos com atenção obsessiva. Um arrepio gelado percorreu minha coluna, e meu coração disparou. Cada respiração parecia ecoar pelo labirinto de árvores, amplificando minha consciência do perigo invisível. O medo começou a se transformar em dor física. Meus músculos se tensionaram, mãos tremendo, pernas pesadas. Quando tentei correr, percebi que cada caminho que eu lembrava ter vindo havia desaparecido ou se transformado em outro, como se a floresta estivesse reorganizando-se continuamente, mantendo-me preso, vulnerável, sob seu olhar constante. Cada rosto que eu via agora parecia exigir algo de mim, como se estivesse julgando minha presença e minhas intenções. Em um ponto da trilha, notei uma árvore especialmente antiga, mais larga que todas as outras, sua casca marcada por centenas de rostos justapostos, alguns pequenos, quase imperceptíveis, outros grandes e detalhados. Todos me observavam fixamente. Aproximando-me, senti uma pressão mental, um peso invisível nos pensamentos, como se minhas memórias, meus medos mais profundos fossem avaliados. Eu não sabia se estava acordado ou sonhando, mas uma certeza me dominava. A floresta não era apenas o labirinto físico, era um labirinto da mente, e eu estava sendo sondado, testado, talvez até punido. O frio e a escuridão aumentavam a sensação de claustrofobia, mas o pior era o silêncio absoluto, interrompido apenas por movimentos sutis entre as folhas, que reforçavam a presença de milhares de olhos invisíveis. Meu medo crescia a cada instante, transformando minha própria imaginação em arma contra mim. Eu não estava apenas perdido. Estava cercado por algo que se alimentava do meu terror, moldando minha mente e minha percepção a cada passo. No fundo, eu compreendi algo terrível. Os rostos nas árvores não eram apenas observadores passivos. Eles estavam vivos, de alguma forma conscientes, e meu destino dentro daquela floresta estava se tornando inevitável. Eu não era apenas um intruso. Eu estava sendo escolhido, moldado, possivelmente aprisionado por algo que existia além da razão, um terror silencioso e antigo que fazia a floresta pulsar como um organismo único, consciente e implacável. Com o passar das horas, a floresta parecia ganhar mais consciência de minha presença. Os rostos nas árvores deixaram de ser apenas observadores silenciosos. Comecei a perceber sussurros suaves, quase imperceptíveis, que surgiam de todos os lados. Não eram palavras claras, mas fragmentos de sons que minha mente tentava decifrar, formando frases desconexas que me confundiam e me aterrorizavam. Cada vez que tentava me concentrar, os sons mudavam, alternando entre tons familiares e desconhecidos, aumentando minha sensação de que eu não tinha controle sobre meus próprios pensamentos. Caminhar tornou-se um ato de coragem. Cada árvore parecia inclinada na minha direção, e os rostos se tornavam mais detalhados, com olhos que brilhavam levemente à luz da lua, bocas abertas em expressões que pareciam mover-se de acordo com minhas emoções. Alguns rostos mostravam tristeza, outros raiva, outros um prazer silencioso em meu desconforto. Meu coração acelerava a cada passo, e o peso da floresta sobre minha mente tornava cada decisão mais difícil, como se meu cérebro estivesse sendo testado, sondado e manipulado. As sombras entre as árvores começaram a se alongar de maneira impossível, formando silhuetas que imitavam minha própria figura, às vezes ligeiramente distorcidas. Quando olhava para os rostos, parecia que eles me reconheciam, respondiam ao meu medo e à minha confusão. A sensação de ser caçado por algo que não tinha corpo físico, mas que era vivo e inteligente, era sufocante. Eu sentia minhas próprias lembranças e pensamentos sendo examinados, como se a floresta tentasse me moldar, absorver minhas emoções e meu pavor, tornando-me parte de seu labirinto. Em um momento, uma árvore especialmente retorcida chamou minha atenção. Sua casca era coberta por dezenas de rostos pequenos e deformados, todos me observando com uma intensidade quase insuportável.
Ao me aproximar, senti um peso invisível pressionar minha mente, como se pensamentos, memórias fossem puxados, amassados dentro de mim. A floresta não precisava tocar-me fisicamente. Cada sensação, cada arrepio, cada batida do coração era suficiente para me deixar vulnerável. O medo tornou-se uma presença constante. Meu corpo estava exausto, mas meus pés continuavam a se mover, impulsionados por uma mistura de pavor e fascínio. Cada movimento da floresta parecia ensaiado, como se ela antecipasse minhas ações, moldando minha percepção, fazendo-me acreditar que cada caminho era diferente do anterior, mesmo que estivesse no mesmo ponto. Eu não era apenas explorador perdido. Eu era prisioneiro de uma mente coletiva invisível, uma consciência antiga que se alimentava do meu medo e da minha sanidade. Enquanto a noite avançava, percebi que não havia volta. Eu não estava apenas em uma floresta, eu havia entrado em um organismo vivo, cujas árvores observavam, sussurravam e manipulavam cada aspecto de minha existência. Cada rosto, cada sombra, cada sussurro tornava-se mais intenso, mais próximo, e eu compreendi, com um terror absoluto, que estava prestes a ser consumido por algo que não tinha corpo, mas que era real o suficiente para arrancar minha sanidade, passo a passo. A floresta deixou de ser apenas um espaço ao meu redor. Cada árvore parecia pulsar, respirar e reagir ao meu medo. Os rostos nas cascas já não estavam mais estáticos, moviam-se lentamente, inclinando-se, contorcendo-se, acompanhando cada passo meu com atenção intensa. Alguns pareciam abrir a boca, emitindo sons abafados, incompreensíveis, que penetravam minha mente, causando dores surdas, uma sensação de desorientação que tornava impossível pensar claramente. Cada sombra se tornava uma extensão da própria floresta, alongando-se, contorcendo-se, às vezes formando braços ou figuras humanas que desapareciam ao virar meu olhar. O caminho de volta havia desaparecido por completo, substituído por um labirinto que mudava a cada instante, conduzindo-me mais profundamente para dentro do coração da floresta. O medo que eu sentia não era apenas físico, era mental, psicológico, constante, invadindo cada pensamento, cada memória, tornando-me vulnerável. Em um espaço mais aberto, percebi uma árvore gigantesca, mais antiga do que todas as outras, com dezenas de rostos sobrepostos em sua casca. Ao me aproximar, senti algo penetrar minha mente, como se pensamentos e lembranças fossem puxados, analisados, como se a floresta estivesse preparando meu espírito para algo que eu não podia compreender. Cada rosto parecia sorrir com malícia silenciosa, e um arrepio gelado percorreu meu corpo inteiro. Meu próprio reflexo parecia surgir nas sombras, distorcido, envelhecido, esgotado pelo terror que me cercava. O ar tornou-se mais pesado, quase sólido, e os sussurros aumentaram, formando uma cacofonia de vozes que invadiam minha mente. Eu não conseguia distinguir realidade de ilusão. Cada movimento meu era antecipado, cada respiração medida, e cada pensamento examinando minha coragem se tornava uma armadilha. A floresta já não era apenas um lugar físico, ela era um organismo consciente, e eu era seu prisioneiro, vulnerável e exausto, à mercê de sua tensão infinita. Quando tentei correr, senti raízes se enroscarem ao meu redor como se fossem vivas, segurando-me, tornando cada passo um esforço desesperado. Os rostos se multiplicaram, aparecendo em cada árvore, cada galho, cada sombra, observando-me, manipulando meu medo. O coração batia descompassado, e uma sensação de loucura iminente crescia a cada segundo. A floresta me tinha dominado. Minha mente, meu corpo e minha percepção estavam entrelaçados com algo antigo, paciente, implacável. Eu não era mais apenas um explorador perdido. Eu era parte da própria floresta, consumido pelo terror silencioso que habitava cada árvore, cada sombra, cada rosto. O amanhecer nunca trouxe alívio. A luz que tentava penetrar a floresta parecia fraca, insuficiente para dissipar a escuridão que eu carregava dentro de mim. Cada árvore continuava a me observar, cada rosto pulsava com vida própria, e minha mente estava exaurida. Eu não era mais apenas um explorador perdido. Eu era parte da floresta, cada pensamento meu absorvido, cada medo amplificado, cada memória reescrita pelo olhar constante e silencioso das árvores. Meu corpo estava exausto, mas meu coração permanecia em alerta constante, reagindo a cada movimento das sombras, a cada suspiro do vento que parecia carregar vozes humanas.
Os rostos nas árvores agora me rodeavam completamente, invisíveis para qualquer outro, mas impossíveis de ignorar. Alguns pareciam zombar de mim, outros lamentavam minha presença, e outros ainda me estudavam como se eu fosse uma experiência viva, destinada a permanecer ali para sempre. Quando tentei me afastar, percebi que não havia caminhos. O labirinto da floresta se reorganizava continuamente, e cada árvore, cada raiz, cada sombra parecia direcionar-me para o mesmo lugar, o coração da floresta, onde os rostos eram mais numerosos e mais vívidos, e a sensação de ser observado era esmagadora. Eu não podia correr, não podia resistir. Minha mente estava entrelaçada com a floresta, e minha vontade era apenas uma sombra diante de seu poder silencioso. Um vento frio percorreu o espaço, trazendo sussurros claros, agora compreensíveis apenas como emoções: julgamento, paciência, desaprovação, curiosidade. A floresta não precisava de palavras. Ela já sabia tudo sobre mim, minhas fraquezas, meus medos, minhas lembranças mais profundas. Cada feixe na casca me lembrava que eu havia atravessado uma linha invisível e agora não havia retorno. Eu estava consumido, transformado em parte do organismo vivo que me cercava. E então compreendi, com terror absoluto, que meu destino estava selado. Eu não seria mais visto pelo mundo exterior. Minha sanidade, meu corpo, minha identidade, tudo seria moldado e absorvido pela floresta, eternamente entrelaçado com os rostos que a habitavam. Eu me tornei uma extensão dela, uma sombra entre árvores conscientes, e minha história não seria contada, exceto pelos murmúrios que viajavam pelo vento e pelos sussurros que se escondiam nas cascas antigas. A floresta respirava ao meu redor, viva e eterna, e eu sabia que nunca mais existiria como homem livre. Meu medo, minha curiosidade, minha presença, tudo se tornará parte de algo muito maior, silencioso e implacável. Eu havia sido escolhido e consumido, e a floresta continuaria a observar, paciente, para sempre. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!